princípio que Odu e Odum são coisas distintas e completamente diferentes, tá? Eu vou até ler aqui para poder não errar. Odu representa o sistema oracular de Ifá, um vasto corpo de conhecimentos de 256 caminhos ou destinos, tá? Revela sabedoria, mitos e orientações para a vida e o destino das pessoas, consultado através dos babalaos ou sacerdotes aí. Por quê? Embora tenhamos 256 odus principais, eles são classificados entre 16 maiores, que no caso são os odus, que a gente, no caso sacerdote, jogamos, o nosso jogo de 16 búzios, e os 240 são os menores, que no caso é classificado como Homodu, tá? A diferença entre dois jogos é que a gente de Candomblé, a gente joga um jogo que foi dado por Oxum, tá? A gente recebe um jogo aqui que é para poder ser jogado por Oxum, e joga os 16 búzios principais. Até porque a consulta 256 Odus, elas são feitas através de Opelé ou Iquim, tá bom? Aí é feito por Babalaú, que aí é um vasto conhecimento que não é feito em uma semana para preparar a pessoa para aquele determinado tipo de jogo. Falando aí sobre Odum, com N no final, significa ano ou período de tempo. Refere-se a festividades anuais dedicadas aos orixás ou ciclos de tempos importantes, no caso. Odu Itá, Odu IG, que são os anos aí que a gente faz. Quando a gente fala assim, hoje é o dia do meu Odum, é o ano, hoje eu faço aniversário de santo e tudo mais, tá? Quando a gente se refere a Odu, através do jogo de búzios, a gente consulta e a gente faz a cabala da pessoa para poder ver quais são os Odus que caminham com ela, que acompanham a vida dela e através daquela cabala poder saber o que vai ou não acontecer. Vou falar de forma bem prática, tá? Não vou ficar falando palavras Yorubá aqui não, tá? É para vocês entenderem. A gente consulta através da cabala, através do jogo de búzios, como está o caminho, como está o destino daquela pessoa. Mas principalmente a cabala, que é o que a gente faz com a data de nascimento, e tem como a gente saber quais são os nodos que acompanham, é justamente para poder saber o que pode ou não acontecer durante o período de tempo que aquela pessoa vive. E através dos odus que a pessoa carrega, a gente tem como fazer determinados trabalhos, determinados ebós, determinadas oferendas, aonde a gente pode modificar o destino. No caso de acontecer algo ruim, e às vezes buscar as coisas boas também, porque é orientação. A gente não pode dizer jamais que Odu é completamente o destino da pessoa, que só eu canso de falar isso no meu canal. Só porque você carrega aquele determinado não quer dizer que tudo aquilo vai acontecer com você, porque não vai. E é justamente por conta disso que a gente faz a cabala, o cálculo de cabala. E é justamente por isso que a gente vai para o jogo de búzios, para poder saber o que a gente pode fazer para poder afastar tudo que for de negativo e buscar o que for de positivo para a vida daquela pessoa. Não tem como eu pegar o Odo, por exemplo, Egionilho, que traz bastante confusão, questão de arma, questão de faca, questão de tiro, questão de briga o tempo todo, e dizer que a vida daquela pessoa vai ser briga o tempo todo, se eu posso, através daquele Odu que a pessoa carrega, fazer determinados ebós, fazer determinados balaios positivos, fazer determinados trabalhos que podem modificar e sim afastar a confusão, a briga, o ejó, a intriga da vida daquela pessoa. Então, não é destino. Destino é tudo aquilo que já está para acontecer na nossa vida. Na verdade, a gente tinha que tratar o Odu como se fosse pré-destino, porque é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, mas que se a gente modificar através de trabalhos, ebós e tudo mais, e através da modificação do nosso pensamento, no caso, aconselhando aquela determinada pessoa de que, olha, esse caminho não é tão bom, senão você vai atrair aí a briga, você vai atrair aí a confusão, e a pessoa modificar esse caminho, essa rota dela, a gente conseguir afastar todo esse negativo. A gente pode pegar, por exemplo, o Bará, que é um Odu que traz bastante inteligência, que traz caminhos bons para as pessoas, trabalhar com coisas para si próprio, das pessoas ter sucesso de crescimento na vida, das pessoas ter capacidade de atrair com facilidade o dinheiro e atrair aquilo para a vida daquela pessoa através de trabalhos, através de ebós, através das coisas todas, através dos conselhos. Porque às vezes é uma pessoa que na cabeça não tem foco, não está conseguindo encontrar uma direção e tudo mais. Então vamos se basear em cima do adulto para poder aconselhar aquela pessoa sobre o que ela tem que fazer, qual às vezes é um caminho melhor para ela, às vezes esse caminho não está bom, por isso que a gente consulta o jogo, para o jogo dizer, ó, esse caminho não está legal, vai por aqui, que é para a pessoa adquirir essa prosperidade, essa sabedoria, essa questão de atrair com sabedoria o dinheiro, porque
Do mesmo jeito que o dinheiro chega com facilidade, ele pode ir com facilidade. Então não é só chegar, é fazer com que a pessoa mantenha aquela prosperidade na vida. Então, na verdade, a gente não pode afirmar que os adultos são destinos da gente. Eu fico vendo bastante dentro dessa internet, muita gente condenando as pessoas porque muitos adultos trazem coisas muito pesadas e negativas e dizer que aquilo de fato vai acontecer na vida daquela pessoa, quando na verdade não vai. Senão não teria lógica nenhuma a gente fazer cabala, a gente consultar jogo, para poder saber o que fazer ou não na vida daquela pessoa. Já que é o destino dela passar por aquilo, é jogar dinheiro fora, fazer um ebó, fazer um trabalho, fazer alguma coisa, já que aquilo vai acontecer independente de qualquer coisa ou não. Então a gente tem que tratar assim o adulto como se fosse um caminho ou um predestino, está predestinado àquilo poder acontecer na sua vida e através do jogo, através da cabala, que a gente saber o ódio da pessoa, a gente conseguir modificar aquilo, porque é exatamente isso que acontece. Hoje em dia, falar na internet sobre o adulto está sendo um murmurinho muito grande, porque as pessoas estão tratando o adulto como se nunca fosse, como nunca foi tratado, na verdade. O adulto sempre foi tratado para a gente afastar o que for de negativo, absorver o que for de positivo para a nossa vida e, através disso, ter uma vida melhor. Né? E o que as pessoas estão confundindo muito é exatamente pegar os 16 jogos de búzios que a gente joga dentro de candomblé e confundir com a pé e faca, que não é. O estudo para você ser um babalaô, e muitas das vezes babalaô, hoje em dia tem culto a Ifá, culto tradicional, culto de não sei o quê. Mas na minha época, para você ser um babalaô, você tinha que ter anos ali de estudo, de preparo, assim como nós temos de aprendizado durante CIAO a CIBOM, quando a gente recebe o nosso jogo. E durante esse tempo a gente vai fazendo nosso estudo aprendizado, pelo menos assim foi comigo. Quando eu recebi meu jogo eu já sabia, já tinha noção ali de muitas coisas eu fui aplicando ao meu modo, porque jogo de búzios, cada um tem a sua forma de jogar, não existe o certo, não existe o errado. Cada um vai desenvolver o seu método, inclusive estou falando sobre isso através do curso da apostila que eu estou botando lá no meu canal. E as pessoas estão querendo confundir uma coisa com a outra. Não tem essa que dentro do nosso jogo de búzios, de candomblé, que foi dado por Oxum pra gente, a gente vai conseguir ver os outros 240 homodus. A gente só vê os ajodus, que são os 16 principais. E através desses 16 principais, a gente aconselha, a gente modifica, a gente vai instruindo a pessoa uma vivência para ela absorver o melhor e afastar o que for negativo. Só que confundir uma coisa com a outra é o que está complicado. Não tem como a gente de trabalhar 256 O2 dentro do jogo de búzios, que está completamente errado. Não somos babalaôs, somos sacerdotes. E sacerdotes ganham jogo da Oxum. O jogo que Babalaô lá, que Orumilá entregou a Oxum, por ele não conseguir, como viajava muito para poder atender o pessoal de fora, não conseguia atender o pessoal da região. Então ele ensina a Oxum o jogo principal dos 16, que através desses 16 ela ia conseguir enxergar a mesma coisa que ele, assim o Oxum passa a fazer o atendimento. Né? Muita gente tem ligação do jogo de búzios através do Oxumaré, mas o jogo a gente entregado por Oxum é Bara que responde, é Exu que traz a resposta para o jogo, porque é Exu que tem a ligação entre o céu e a terra. Por que está modificando tudo isso agora se sempre foi desse jeito? Enfim, minha singela opinião sobre o que está acontecendo. Se vocês quiserem saber mais, está tudo disponível lá no meu canal. Inclusive, está saindo o estudo da apostila dos adultos.